Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! Educação é um dos temas mais importantes para a sociedade brasileira, sendo pauta central de discursos e ações políticas, assim como assunto corrente dentro das nossas próprias casas. Uma das bases do desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade ou região é por meio da educação que formamos as pessoas que viabilizam esse desenvolvimento. Apesar de improvável, existe uma forte relação entre energia e educação, tanto no âmbito de educação em energia propriamente dita, quanto na medida em que o setor, como integrante da sociedade, pode contribuir para a ampliação do acesso ao conhecimento e à educação inclusiva e de qualidade. Nesse episódio extra da 4ª temporada do MegaCast Convida, eu, Jets Topapires, jornalista da Megawatt, conversei sobre esse tema com o Dominique Schmal, diretor de sustentabilidade da EDP. Ele nos mostra a dimensão que as práticas ESG podem ter quando aplicadas de forma responsável pelas empresas, explicando como o setor pode impulsionar a educação básica e profissional no Brasil e ressaltando os retornos positivos que isso gera à sociedade. Schmal contou um pouco da história do Instituto EDP, o braço de investimentos socioambientais da empresa, e explicou como se desenvolve essa relação entre energia e educação na prática, falando de projetos como o EDP nas escolas e os cursos de eletricista voltados ao público feminino e ao público trans. Se você tem curiosidade e interesse sobre o tema, vem acompanhar esse papo com a gente. Bom dia, Dominique, tudo bem? Olá, Jade, tudo bem com você? Tudo certo, eu queria agradecer primeiramente a sua participação aqui no nosso podcast, a participação da EDP também. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, é um grande prazer poder conversar com você. Eu hoje sou responsável pela agenda ESG e da sustentabilidade aqui da EDP Brasil e também é responsável pelo Instituto EDP, que é o braço de investimentos socioculturais do Grupo EDP aqui no Brasil. Bom, então para a gente começar a entrevista, eu queria entender um pouquinho sobre o escopo de trabalho da EDP aqui no Brasil e como esse escopo se relaciona com as práticas ESG, né? Que você mencionou e que estão tão em voga, né, atualmente e cada vez mais necessárias nesse ambiente corporativo. Obrigado, Jade, pelo espaço. A EDP Brasil, ela é uma empresa de origem portuguesa, ela vem da Península Ibérica e hoje tem uma atuação global. E aqui no Brasil, quando a gente aterriza aqui no Brasil, ela está há mais de 20 anos, nós temos uma atuação em toda a cadeia de energia, né, passando pela geração, pela transmissão, pela distribuição e pelos novos negócios, né, aquilo que o futuro da energia. Nós temos um ponto de partida que são os 3 principais pilares, né, numa visão de descentralização, de digitalização e descarbonização. E a EDP ela vai de encontro à sua estratégia dentro desses pilares ESG, que aborda as questões ambientais, sociais e de governança. Hoje, a nossa estratégia, a nossa atuação, ela está focada em 4 pilares. Né? O primeiro deles é liderar a transição energética. Isso vai de encontro com a descarbonização, ao combate às alterações climáticas, com as nossas metas ambiciosas. O segundo pilar, ele traz um comprometimento com o meio ambiente, né, de quanto que eu integro hoje a economia circular na tomada de decisões dos negócios, o quanto que eu adapto a infraestrutura. O terceiro, de atuação, estratégia ESG, é o impacto positivo para a sociedade, né, trazendo um olhar de inclusão e diversidade, seja para dentro e para fora da sociedade, e é uma estrutura de governança. Acho que essa é mais importante também, né? Qual que é a governança que eu trago sobre os aspectos ambientais e sociais. Você comentou sobre o Instituto EDP, né? E aí eu queria saber como que funciona, né? É um alinhamento com a sociedade civil e outras organizações também em âmbito socioambiental. Quando que iniciou esse instituto? Como que surgiu? Quais são as maiores áreas de atuação e tudo mais? Excelente pergunta, Jade. O Instituto, ele nasce em 2009 e ele é hoje o grande guarda, né, o grande gestor de investimentos sociais, culturais e ambientais. Vamos chamar uma trilogia. Eu não mencionei, né, mas acho que o que vale a pena destacar, seja pela EDP Brasil
pelo Instituto EDP. A estratégia tanto da EDP Brasil quanto do Instituto EDP, ela é direcionada pelos objetivos do desenvolvimento sustentável dentro da ONU. De 17 objetivos, nós temos 9 dentro da nossa estratégia, e tudo que nós direcionamos, enxergamos como uma contribuição, é pautado pela ODS. É a década da ação, então a gente está agora em 2022 e mais do que nunca, a ambição 2030 é muito importante, então isso vale destacar. O Instituto ele nasce em 2019, vem olhando para todo o negócio, desde geração, transmissão, distribuição, e já está numa ordem de investimentos aí de mais de 150 milhões de reais em projetos socioculturais e ambientais. São mais de, nesse legado todo, nessa trajetória, são mais de 3,3 milhões de pessoas, beneficiadas, de parceiros, e acompanha aí aproximadamente 530 programas, espalhados em todo o país. O Instituto, ele tem uma característica importante, essa característica ela foi redesenhada num passado recente, vamos chamar isso no momento pós-pandemia. Nós enxergamos que existia uma necessidade de olhar de um formato diferente para a sociedade e para o negócio. A EDP Brasil reformulando num plano estratégico 21-25, e a sociedade, principalmente no Brasil, sentindo efeitos de uma pandemia. E aí, com base nesse exercício de reflexão, o Instituto ele traz uma nova abordagem de atuação em 4 pilares. O primeiro pilar é a educação inclusiva. Nós entendemos que é um principal pilar, trazendo como que nós, uma empresa de energia que tem uma atuação nacional, pode contribuir para a educação. Uma educação que vem e que terá daqui para frente um grande desafio. A pandemia e os efeitos econômicos, a gente vai falar cada vez mais e lidar com a questão de evasão escolar. Então, o pilar educação, ele não poderia ficar de fora do Instituto. E com uma pitada de digitalização, de tecnologia. Nós entendemos também que, para falar de educação e olhar para frente, o futuro, nossos projetos de educação dentro do Instituto, eles trazem hoje uma visão de tecnologia. O segundo pilar de atuação do Instituto EDP está relacionado com a sociedade saudável, e esse pilar ele vem justamente de uma reflexão da pandemia, pós-pandemia, se é que a gente pode falar ainda de um encerramento de uma pandemia, mas ele traz uma visão de que sim, a sociedade precisa trabalhar com bem-estar nas comunidades, onde a EDP atua. Falar de bem-estar com comunidades que são vulneráveis. Então, todos os projetos relacionados a sócios esportivos, projetos que possam falar de inclusão e diversidade, isso está dentro do DNA do Instituto EDP. O terceiro pilar está relacionado a uma cultura, então o quanto que a EDP também e o Instituto contribui para o pilar de cultura em várias regiões do país, então lidando com o tema regionalidades, preservação do patrimônio histórico e sem dúvida também a questão de artistas periféricos, Então, como que a gente pode falar de arte, cultura em lugares também que tem uma certa vulnerabilidade, e essa acho que é a maior contribuição da cultura, de a gente trazer inclusão dentro de arte e cultura. E o último pilar importante é a transição justa, que isso está muito endereçado ao nosso negócio, Jade. Nós somos uma empresa de energia, olhando o futuro, olhando a tecnologia. A ideia é o quanto que nós podemos lidar com temas relacionados à eficiência energética, pobreza energética, a moradia, bem-estar e energia. O quanto que o setor de energia ele pode contribuir para uma transição justa. À primeira vista, a questão educacional parece um pouco distante do setor de energia, A gente pensa em ODS mais como energia acessível, talvez vida terrestre, vida na água, que se relacionam assim com algumas fontes. Então, como que a EDP enxerga essa relação entre energia e educação? E aí, se você puder comentar um pouco das iniciativas da empresa sobre isso, por exemplo, eu vi que existe o EDP nas escolas, Vocês lançaram também a primeira escola de eletricistas para pessoas trans. Então, como que funciona essa relação entre educação e energia para a EDP? Boa pergunta, Jade. Educação no nosso modo aqui de pensar, se a gente está aqui no Brasil, a educação é um desafio.
seja nós aqui num setor de energia ou de utilidade pública ou um setor financeiro, qualquer setor, né, qualquer cidadão brasileiro aqui tem que pensar no tema da educação. Principalmente agora numa visão de pandemia, né, onde você, vivendo a pandemia, você tem aí uma grande tendência, um grande esforço de você combater a evasão escolar. E a gente sabe que educação é um desafio de décadas, né? Nós não conseguimos, né, resolver o tema da educação de um ano para o outro ou de uma eleição para outra. Não é à toa que há 20 anos na EDP nós falamos mais de tempo de educação. O Instituto EDP vai fazer 15 anos, mas a EDP já investe em educação bem antes do Instituto, né? Então há mais de 20 anos nós temos um projeto chamado Educação nas Escolas. O Brasil, sem dúvida nenhuma, ele configura hoje, né, e programas de política pública para energia já tem uma abrangência de chegar à energia. É claro que em outros países ou em outros continentes você ainda não tem tanto acesso à energia, né, à pobreza energética. Aqui o Brasil, acho que ele já desenhou ou já conquistou grandes resultados. Tem os dois lados aqui já, de onde você falar, sem dúvida, o setor de energia, de trazer o tema educação e energia junto. O quanto hoje novas tecnologias, o quanto que eu posso falar de educação com temas relacionados à eficiência energética, isso faz parte do negócio, mas tem um lado de educação que nós investimos que é olhando, né, de formar melhor uma sociedade. Hoje o EDP nas escolas, né, um bom exemplo que você trouxe, ele lida com o ensino o elementar, né, do 5º ao 9º ano. Né? Então, educação na hora certa, educação no começo. Com o compromisso que a empresa tem, uma visão que a empresa tem de moldar, né, melhor uma sociedade. Nós hoje, um exemplo, né, uma empresa nós temos 2 concessionárias aqui em distribuição, em São Paulo e no Espírito Santo. São mais de 3 milhões e 600 clientes, né? Então, acho que tem um papel importante, né, são 28 municípios em São Paulo, mais de 70 municípios no estado do Espírito Santo. Então, a educação é uma porta de entrada, né, da empresa, é um grande refúgio, grande hub que a gente pode trazer e um público que daqui a algumas décadas a gente vai agradecer e vai passar o bastão da melhor forma, né? O EDP nas escolas, acho que vamos dizer, a grande conquista que a gente tem, né? É um programa que a gente tem orgulho de dizer que em alguns lugares do Brasil ele vira um instrumento de política pública. Vou dar um exemplo bem concreto, né? Nós chegávamos em municípios muito remotos desse Brasil afora e entregávamos kits escolares. E a partir do momento que o poder público enxergou, né, a EDP entregando kits escolares, eles incorporaram isso dentro do programa de educação. Então, a gente acaba virando um instrumento, uma inspiração até para o poder público de o que nós fazemos, ele vira um instrumento de política pública. Hoje, né, esse programa, ele tem aí, né, desse legado, mais de 250 mil alunos que já participaram, né, desde esses últimos 20 anos. Foram mais de 850 instituições de ensino. E cada ano a gente leva um tema relevante, né? Então, temas que têm uma relação com os desafios do mundo, né? Desafios globais e desafios do negócio. Então, no penúltimo ano, nós levamos o tema relacionado à biodiversidade. O ano passado foi sobre o tema das mudanças climáticas. E esse ano, o tema... Em 2022, o tema é o oceano, né? Esse ano a gente está falando de quase 12 mil alunos em 48 escolas de 11 estados brasileiros. Então, a ideia é também que passe por temas de lidar com questões socioemocionais, não só para alunos, professores e pais. Um tema bem bacana, já, a gente falou de tecnologia, né? Tem uma parceria que nós fizemos com pesquisadores da Universidade de Stanford, trazendo realidade virtual para as escolas. Então, o quanto que o óculos de realidade virtual ele pode melhorar na performance escolar. E o tema, né, que trazemos foi a acidificação dos oceanos, né, relacionados a mudanças climáticas, que tem uma conexão muito com o nosso negócio, né, um setor que busca uma transição energética, né, buscando uma economia de baixo carbono. Então, essa é uma grande itinerância quando falamos de EDP nas escolas, né, da política pública, de trazer tecnologia, de olhar para um público do 5º ao 9º ano e de uma extrema importância para o Brasil. E aí você mencionou também, né, de uma visão de inclusão e diversidade, né, a EDP tendo um olhar para dentro, né, o que eu trouxe do EDP nas escolas ele foi para fora, né, mas um olhar para dentro também de inclusão e diversidade é um pioneirismo nessa agenda, né. Em 2018, nós fomos a primeira empresa do setor a criar uma escola de eletricistas, né, para mulheres. E evoluímos, né, foram 4 turmas já concluídas, ele hoje ainda existe.
Foram mais de 60 mulheres formadas e o mais bacana, né, 70% de profissionais contratadas, né? Então tem uma eficácia, um resultado muito importante nesse programa. E não satisfeitos, né, pensando que a gente tem ainda uma meta aí de, pelo menos no nosso quadro de contratações, de 50% de contratações de profissionais para grupos subrepresentados, né, que a gente está falando de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, 50+, LGBTQIAP+. Nós criamos uma escola de eletricistas para pessoas trans. Então foi também uma iniciativa não só pioneira do setor, mas do país. São 2 turmas que acontecem, uma em Guarulhos, aqui na região de São Paulo, e uma em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Então são exemplos concretos, Jades, né, que a gente tem feito e enxergado como uma empresa do setor aqui que possa, sim, mudar em programas concretos, não só pelo lado da educação, né, do Brasil, mas também numa visão de trazer inclusão e diversidade para o nosso quadro colaborativo. Pô, Dominique, muito legal, são iniciativas muito legais e muito importantes, né, quando a gente pensa em âmbito brasileiro mesmo, né, sendo o país que mais mata pessoas da população LGBTQIA+, que tem pouca inclusão feminina em cargos técnicos e também em cargos de liderança, muito importante esse tipo de iniciativa. Eu queria saber se você pode comentar o que ainda pode ser feito no âmbito do setor para impulsionar essas práticas ESG mesmo, né, educação acessível de qualidade no país, esse tipo de coisa. Tem muita coisa a ser feita, né? Eu trouxe aqui um apanhado do que a gente fez e tem feito, mas acho que o mais importante, né, o que vem pela frente, né? Acho que tem muito, né, um setor de utilities, né, de utilidade pública, onde tem uma responsabilidade na cadeia, né, de gerar energia, de transmitir, distribuir, né? Acho que tem daqui para frente como setor, né, eu não falo só como EDP, né, mas o setor como um todo ele vai passar por um momento de liberalização de mercado, né, onde o cliente, a sociedade também tem o poder de escolha, de poder escolher energia. Então, acho que a gente vai ter ainda um exercício, o setor de moldar, de influenciar o cliente, a sociedade. O setor de energia no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente vai ter um desafio geopolítico como um todo agora, energia, né? Trazer uma consciência no consumo de energia, enxergando isso como algo que pode ser crítico, né? No momento como o Brasil passou ano passado, né? Então, a gente tem muito um dever de educar o Brasil. E de poder fazer uma grande transformação, né, e trazendo isso com exemplos. Eu sempre digo que, né, acho que eu não consigo varrer o Brasil, mas a gente consegue aqui varrer a nossa calçada. E varrendo a nossa calçada a gente consegue inspirar. Então acho que tem que ter um movimento aí de grande coalizão, né? Acho que setorialmente falando, né, a gente tem problemas sociais complexos, problemas ambientais complexos, e não vai lidar com isso sozinho. Então, o setor de energia ele tem muito a contribuir. É visível qual que é o papel do setor de energia, né? Quando olhamos energia, nós já enxergamos a cadeia, né? Da geração ao cliente final. E é um setor relevante. Então, acho que quanto mais a gente puder falar de educação, né, a gente sabe, e inclusão são temas muito importantes para o Brasil. Sabemos que é um setor, né, que, pelo histórico, né, ainda não é inclusivo na questão, né, de gênero, então acho que tem muito a se fazer. Por isso que as nossas metas, sim, são ambiciosas, e a ideia é que cada vez mais a gente tenha que acompanhar isso, né? De externalizar quais são os nossos desafios, de comunicar, de conversar com os nossos stakeholders, e sempre, né, olhando, fazendo uma autoavaliação, vendo o que a gente pode contribuir para a sociedade. São esses grandes temas aí, sem dúvida, educação, temas relacionados a essa inclusão e diversidade, que isso não podem faltar, não só no setor de energia, acho que em todo o setor. Né? O ponto da conversa aqui foi os ODS, né? São 17 objetivos com 169 metas, né? Para 193 nações. E o mais importante desses ODS, né, que pouca gente fala, todo mundo fala de ODS de educação com qualidade, ODS 7 que tem a ver com emprego, ODS 13 relacionado a combate à alteração climática, mas pouca gente exercita o ODS 17 que tem a ver com parcerias, né? Então a gente não faz nada sozinho. Perfeito, Dominique, eu concordo também. Eu acho que é um esforço global, né? Mas muito, muito legal, muito bacana isso, e
Legal saber que existe, né? Foi iniciada essa movimentação no setor de energia, que é um setor muito, muito grande, muito relevante, não só economicamente falando, mas socialmente falando também, né? Queria agradecer de novo a sua participação. Nós que agradecemos aqui, Jade, foi muito bom, né, poder participar com vocês da Megawatt e, novamente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do MegaCast Convida, a energia à frente da sustentabilidade. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!